O justo viverá pela fé. Pode repetir isso comigo? O justo viverá pela fé. Mais alto: o justo viverá pela fé. Esse é um texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4. E em Abacuque, no Antigo Testamento, nós temos a primeira menção do conceito de se viver pela fé. E aí mais tarde, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo evoca esta palavra, as Escrituras, em Abacuque, por 3 vezes. Viver pela fé, entre muitas coisas, fala de como somos salvos, justificados, santificados, de como nós encontramos paz, amor, alegria, de como nós vencemos o pecado, e de como a fé pode tornar abençoada as nossas vidas na terra. Só que aqui, eu quero enfatizar o conceito histórico em que essas palavras foram ditas. Quando Abacuque falou de viver pela fé, foi no momento que Israel estava na iminência de uma crise. E para ajudar o povo a saber como enfrentar esta crise, ele estabelece então uma verdade eterna: o justo viverá por fé. E com essa verdade eterna estabelecida, nós temos então um princípio destinado a ajudar as pessoas a partir de então a superar as crises, as dificuldades e as circunstâncias adversas que lhes são impostas nessa jornada. Essa é uma chamada universal. Nós somos chamados a viver pela fé, pelo que cremos. Mas por que esse princípio nos é dado no momento de crise, em que Israel estava para ser atacada pelos seus inimigos? Porque apesar de nós sermos chamados a andar por fé, o lugar em que a fé faz mais sentido é o lugar onde há desolação, desesperança, confusão, desilusão, medo, derrota e falta de expectativa. Quando a vida vai muito bem, quando não há necessidade, sofrimento, dor, o ser humano se esquece facilmente do seu Criador. Mas em ambientes assim, muitas vezes, o que sobra para o ser humano é a fé. Nós estivemos em Israel em outubro passado, e ali nós conhecemos a missão de uma ONG, que trata de refugiados, cristãos, imigrantes, em Israel. As histórias são fortes e nos mostram situações em que o ser humano está em condições em que não há muitas alternativas. Uma dessas histórias, a que mais me tocou, é de uma família, todos eles subindo pela África, que tentando entrar em Israel, num período em que nunca Israel imaginou que pelo deserto do Saara alguém poderia romper as suas fronteiras, tamanha dificuldade implicada aí. Essas pessoas contratavam coiotes como aqueles que nós temos do México para os Estados Unidos, e esses coiotes enganavam esses imigrantes,
Então há casos de estupro, de sequestro, eles ligavam para a família pedindo mais dinheiro, judiando daquelas pessoas para poder libertá-las. E aí tem uma história de um garoto que tinha 3 anos, mataram seu pai, estupraram sua mãe, e enterravam esse menino na frente da mãe, e quando ele estava para morrer, o desenterravam, e aí o enterravam de novo, e o desenterravam, e as maiores atrocidades, que surpreendem a todos nós, pelo seu nível de crueldade, foram cometidas, e você olha e diz, o que sobra para alguém numa situação como essa? Fé. Eu não tenho outro ponto de apoio, eu não tenho onde correr. A fé faz sentido. Amém, amados? Quem pode aplaudir forte Jesus por isso? Onde há falta, a fé faz sentido. Onde não há respostas, a fé faz sentido. Está ele, o irmão, já há tantos anos na igreja, querendo formar uma família, querendo casar, e aí ele está pensando, mais um ano começando, e eu aqui solteiro. Aí você vai lá e diz, mas por que, irmão? Ah, pastor, porque hoje as mulheres querem caras que as façam rir, mas que também as façam se sentir seguras. Elas querem palhaços ninjas, está difícil atender os requisitos. Aí está o irmão lá, desolado. Já virou piada entre os amigos. Tempo passa, ele só toma toco, não consegue resultado. Estão dizendo que ele não pega nem gripe. Aí depois de um tempo ele posta nas redes sociais. Pessoal, tem uma novidade. Todo mundo está achando, desencalhou, ele tem uma novidade. Peguei gripe. Aí chega o outro e fala, como é que eu sei que o meu casamento está em crise? Se não deu para resolver com um abraço, um buquê de flores e uma bomba de creme da Offner, é uma crise. Procure ajuda. Porque a maioria dos problemas se resolve de forma simples. Às vezes o que nós queremos é só um pouco de atenção e uma empadinha de frango, está tudo bem. Tem mancadas que você dá, que um pedido de perdão, com aquela cara de cachorro vira-lata, e um presentinho resolvem. Mas se isso não está funcionando, você tem um problema. E aí, irmão, vou te falar, a fé vai ter que fazer sentido, busca. Porque quando uma mulher resolve ser vingativa, o capeta senta para prender com ela. Busca. Tem certas coisas que você não pode pedir para ela quando ela está nervosa. Esses dias fui fazer a besteira de deixar a pastora nervosa nas férias. Aí a gente está na praia e eu falo, me passa protetor. Não seja inocente. Como eu fui, 2 dias depois, eu me olho no espelho, estou todo vermelho com umas listras brancas assim no braço. Ela passou protetor assim, ó. Parecia que eu estava com o uniforme do Inter. Tem certas coisas que você tem que tomar cuidado. Por que você acha que Deus mandou o marido amar a esposa como ele amou a igreja? Porque se você não fizer exatamente como ele está te pedindo, o maior prejudicado vai ser você. Outro dia eu estou brincando com o Renan e eu estou cantando para ele uma musiquinha que fala, o sapo não lava o pé, não lava por quem não quer. Aí eu pensei comigo, mas por que o sapo não ia lavar o pé se ele mora na lagoa? Será que isso é verdade ou foi a ex dele que lançou esse boato?
Amados, na escuridão a luz se destaca, e onde a morte predomina, só a fé traz vida. Quando não há para quem olhar, quando não há quem recorrer, a fé cria expectativa, e onde colocaram um ponto final, a fé força um parágrafo e outra linha. A fé diz que apesar dos pesares, o amanhã será diferente, e ainda que hoje haja cinzas, o futuro será diferente. E não se trata de positivismo, mas se deixar arrebatar por verdades sobre o coração de Deus a nosso respeito. Abra sua Bíblia comigo no Salmo, capítulo 23. Foi escrito por Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse talvez seja o salmo mais citado e mais decorado para os amantes das Escrituras, mas poucos sabem que o Salmo 23 foi escrito por Davi, e que o Salmo 23 conta a história do rei Davi em 4 estágios, e também é um salmo que oferece pontos de apoio e esperança para quem se encontra no vale, mas também nos ajuda a entender as etapas que nós teremos que passar em nossa caminhada pela fé. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me das veredas da justiça por amor ao seu nome. Versos de 1 a 3.